Primeiramente, dou graças e glória a Deus, Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, por nos permitir celebrar o dia da Nova Jerusalém hoje. Portanto, vamos reservar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Mãe Celestial e os Filhos Celestiais. Deus quer ensinar e orientar toda a humanidade sobre a providência do céu. É por isso que Ele estabeleceu sistemas na terra como uma figura e sombra do que está no céu. Vamos pensar sobre os termos mãe, pai e filhos nesta terra. Eles não são usados para se referir aos membros da família? É por isso que Deus veio a esta terra com o nome de Jesus há 2000 anos e nos ensinou a verdade sobre Deus Pai. Ele também nos mostrou que temos Deus Mãe e que somos filhos e filhas de Deus. Deus nos despertou para o fato de que não somos apenas humanos dormindo e comendo nesta terra, e sim anjos do céu. As pessoas do mundo não entendem a verdade sobre Deus Mãe, nem compreendem a verdade correta que Deus revelou na Bíblia. Como resultado, não conseguem entender corretamente Deus Pai e Deus Mãe. Neste dia, os filhos celestiais devem refletir mais uma vez, perguntando a si mesmos: se não tivéssemos Deus Mãe, seríamos chamados de filhos de Deus? Irmãos e irmãs, vamos examinar os sistemas desta terra. Se não existissem mães físicas, vocês poderiam estar aqui hoje? Vocês conseguiriam se tornar um membro da sua família? Vocês estariam em uma posição onde poderiam chamar seu pai de pai? Vocês poderiam chamar seus irmãos de irmãos e suas irmãs de irmãs? O que está por trás de vocês serem capazes de fazer isso? Tudo isso é possível e realizado por causa de suas mães. Isso também é verdadeiro nos princípios espirituais. Mesmo no mundo espiritual, se não tivéssemos a Mãe Celestial, poderíamos realmente receber a vida? Se não tivéssemos a Mãe Celestial, poderíamos chamar Deus de Abba, Pai? Estaríamos em uma posição onde poderíamos chamar nossos irmãos de irmãos e nossas irmãs de irmãs? Quem é a mais importante por trás disso tudo? É a mãe. Com a chegada do século XXI, vários cientistas começaram a realizar pesquisas sobre a própria questão da vida. Eles perguntaram: por quais mecanismos e por qual caminho a vida é passada para os filhos? Eles descobriram que as mitocôndrias da mãe são passadas para seus filhos. Os genes mitocondriais do pai não são passados para seus filhos. Biotecnologistas descobriram que, quando os fatores genéticos mitocondriais da mãe são passados para os filhos, a vida é plenamente transmitida a eles, permitindo que existam como seres vivos capazes de atuar como indivíduos neste mundo. Então, quem é mencionado como o criador de todos esses princípios e mecanismos para operar dessa maneira? Não está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que Deus criou todas as coisas de acordo com a sua vontade? Os filhos celestiais só existem quando a Mãe Celestial está presente.
Não é verdade que apenas os filhos celestiais têm a posição de chamar Deus de Pai e Mãe e de se considerarem irmãos e irmãs? Portanto, hoje, vocês e eu devemos refletir profundamente sobre quem são os filhos celestiais, ou seja, os filhos de Deus. Na relação entre filhos e pais, há coisas que os pais inevitavelmente passam aos filhos. Os pais inevitavelmente transmitem sua carne e sangue aos filhos. É o mesmo espiritualmente. Aqueles que recebem a carne e o sangue de Deus são filhos de Deus. Deus inseriu esse princípio na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Deus não chamou o pão da Páscoa de sua carne e o vinho da Páscoa de seu precioso sangue, abrindo assim o caminho para que toda a humanidade se tornasse seus filhos? Está escrito que quem crer na verdade da vida, a Páscoa, e receber Cristo, Ansanron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que proclamaram a verdade da Páscoa da Nova Aliança, receberá o direito de se tornar filho do reino dos céus, não é? Podemos confirmar isso por meio da Epístola aos Romanos. Está escrito que o próprio Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Hoje, vamos confirmar isso no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos. O que o Espírito testificou com o nosso espírito? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como o Espírito Santo sabe que somos filhos de Deus? Já que a carne e o sangue de Deus estão em nós, o próprio Espírito não testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Ou seja, por meio do pão e do vinho da Páscoa da Nova Aliança e da nossa fé em Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Vejamos o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em que nós compartilhamos. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia diz que devemos passar por dificuldades, mas esses sofrimentos não significam nada. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o que são os nossos sofrimentos presentes, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eles não estão apenas além da comparação. Eles não podem ser comparados. Porém, vamos pensar sobre o caminho que o Pai e a Mãe Celestiais andaram. Assim como eles percorreram o árduo caminho da cruz para abrir um caminho suave para nós hoje, não devemos nos tornar também aqueles que podem carregar uma cruz um pouco mais pesada e abrir o caminho para o bem dos irmãos e irmãs que virão para Sião depois de nós? Através de todas essas cenas, o Espírito Santo discerne quem são os verdadeiros filhos de Deus e reconhece que somos os filhos de Deus. Há 8 bilhões de pessoas vivendo neste mundo. Todos eles são filhos de Deus? Há certas características dos filhos de Deus. Eles devem ter a carne e o precioso sangue de Deus neles. Além disso, não se trata apenas de ter sua carne e seu sangue. Há a aliança feita pelo próprio Deus. Esse é o princípio. Essas características que os filhos possuem nos permitem chamar o Pai Celestial de Pai, a Mãe Celestial de Mãe, os irmãos de irmãos e as irmãs de irmãs.
Se não tivéssemos a mãe, jamais poderíamos nos tornar filhos de Deus. Por quê? Se não existe a mãe, o que também não existe? Não existe vida. Já que não podemos ter vida, como podemos chamar a Deus de Pai, os irmãos de irmãos e as irmãs de irmãs? Portanto, a vinda da mãe a esta terra é um acontecimento extremamente significativo para toda a humanidade. É inegável que a vida só existe onde a mãe está. O amor transborda só onde a mãe está. E a paz só existe onde a mãe está. A Bíblia e os profetas testificam dessa forma, não é mesmo? Sim, testificaram. Somente quando a mãe vier a esta terra, o mínimo se tornará uma nação forte. Somente quando a mãe vier, o menor se tornará 1000. O começo pode ser humilde, mas o que acontecerá quando a mãe estiver presente? Será grandemente próspero. Pensem na obra da salvação e no Evangelho. Há uma profecia na Bíblia de que o nosso Evangelho será pregado em Samaria e até os confins da terra. Porém, se a mãe não vier e não estiver conosco, esse Evangelho nunca poderá ser pregado em Samaria e até os confins da terra. Não é isso que Jesus já profetizou há cerca de 2000 anos? Quem reunirá os filhos celestiais, comparados a pintinhos? De acordo com suas palavras de profecia, de que a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, à medida que a verdade da Mãe Celestial finalmente ilumina a luz do Evangelho em Samaria e até os confins da terra, o Evangelho está sendo pregado por toda a Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América do Sul e até a Coreia. As boas novas de que a Mãe Celestial veio são realmente o ensinamento mais central e essencial do Evangelho. Já que a mãe existe, há vida. Já que a mãe existe, há amor. Já que a mãe existe, há felicidade. Não é por isso que todos nós sentimos saudades da nossa cidade natal? Não é por isso que todos nós amamos a nossa cidade natal? É claro que o Pai também está em nossa cidade natal. O Pai é amor e a mãe é amor. O amor invisível e o sacrifício do nosso Pai Celestial, que silenciosa e firmemente levou os nossos pecados até o ponto de derramar o seu sangue e morrer na cruz, é algo que nunca podemos dizer que é pequeno. Porém, quando o Pai veio a esta terra pela segunda vez, ele nos deixou essas palavras. Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e quem o pai disse que ele seguiu? Eu sigo a mãe. O pai mostrou o exemplo de seguir a mãe para os filhos que não sabiam qual caminho de fé andar. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele não deixou essa mensagem com a sua própria caligrafia? Antes do Pai ascender ao céu, ele me chamou e disse: certifique-se de ouvir a mãe. Se vocês obedecerem às palavras da mãe, comerão bolo de arroz até mesmo enquanto estiverem dormindo. Para a união e harmonia que a mãe sempre nos ensinou, que tipo de coração todos os membros em Sião precisam ter? Não precisamos ter um coração de amar uns aos outros? O pai e a mãe ficam verdadeiramente satisfeitos quando gravamos os ensinamentos da mãe profundamente em nossos corações e cuidamos de cada um de nossos irmãos e irmãs com o coração do pai e o coração da mãe. Eles agora estão verdadeiramente vivendo uma vida de arrependimento. Eles estão nos vendo fazer todo o esforço para estarmos unidos, mesmo com os membros com os quais nem sempre concordamos. Irmãos e irmãs, as crianças agem de acordo com suas próprias emoções em casa. Elas tentam comer apenas o que gostam e fazer apenas as atividades que gostam. Porém, as mães abrem mão de tudo o que gostam
e apoiam o que seus filhos gostam. Nós, os filhos de Sião, precisamos ter o mesmo coração. Se a mãe não tivesse vindo a esta terra para perdoar os pecados de nós, seus filhos, a mãe estaria desfrutando de felicidade neste momento no céu. Porém, ela veio a esta terra, vestiu-se de carne, cuidou e apoiou seus filhos. Preocupada que possamos cair da fé ou falhar em crescer espiritualmente por causa da falta de entendimento da palavra de Deus, ela passou incontáveis horas orando por seus filhos, com tanta devoção que seus joelhos ficaram calejados. Aqueles que compreendem quanto amor estão recebendo do pai e da mãe, refletindo sobre todas essas coisas, devem tornar-se aqueles que podem compartilhar algo com todos os filhos de Sião. Deus nos deu essa oportunidade de nos livrarmos dos nossos pecados do céu e da nossa natureza pecaminosa, para que possamos ser refinados uns através dos outros, aplainados e polidos como belas pedras, e, no fim, renascermos como lindos e brilhantes filhos celestiais aos seus olhos. Não é isso que Ele quer de nós? Assim como Deus é amor, Deus quer que nasçamos de novo através do amor, para que possamos renascer como filhos de Deus, assemelhando-nos ao pai e à mãe, jogando fora todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. Hoje, conforme o dia da Nova Jerusalém é celebrado, os filhos de Sião devem tirar um momento para refletir sobre o que está ao seu redor. É o momento de refletirmos se nos esforçamos sinceramente para proteger e cuidar de nossos irmãos e irmãs e guiá-los ao reino dos céus. Além disso, devemos tirar um tempo para pensar sobre quanto esforço estamos fazendo para encontrar nossos irmãos e irmãs que ainda não estão no aprisco. Nós temos a Mãe Celestial. Onde a mãe está, deve haver amor. Onde a mãe está, deve haver dedicação e sacrifício. Deve haver também o ato de servir. Onde a mãe está, deve haver felicidade que floresce através dela. Sião, a Igreja de Deus, não é um lugar assim? Para que todos os nossos irmãos e irmãs perdidos retornem à Igreja de Deus rapidamente, o que devemos fazer de acordo com a profecia de Isaías, capítulo 62? Devemos realizar o papel de atalaias com mais vigor e proclamar a glória de Jerusalém ao mundo inteiro. O que devemos fazer o dia todo e a noite toda? Não devemos permanecer em silêncio e sim informar as pessoas. Vamos ler Isaías, capítulo 60, versículo 1. Capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Tua luz, no versículo 3, se refere à luz de Jerusalém. Vamos ler o versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e... O que eles fazem? Vêm ter contigo. Todos eles se reúnem e vão para a Mãe Jerusalém Celestial. Teus filhos chegam de longe, de um país distante, e tuas filhas são trazidas nos braços. Para que esta obra aconteça, há algo que deve ser feito primeiro. O que devemos fazer com a luz da glória de Jerusalém? Vamos ver o que acontecerá quando a luz for brilhar para todos os povos do mundo. Vejamos o versículo 8.
Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas? Ao seu pombal, filhos virão de longe, e filhas serão trazidas nos braços, voando como nuvens, como pombas para os seus ninhos. Vamos avançar para o versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Como está profetizado, Deus destruirá todos aqueles que recusarem vir para a luz de Jerusalém, mesmo que a luz da glória de Jerusalém tenha brilhado. Vejamos o verso 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Até os ímpios que atormentaram, caluniaram e impediram a Mãe Celestial virão se curvando diante dela. Está escrito que todos os que a desprezam se prostrarão aos seus pés e a chamarão de cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Vamos para o verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto, o que vai acontecer? Os dias do teu luto findarão. Os tempos de tristeza da Mãe Celestial que foram profetizados estão chegando ao fim. Verso 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá. O que vai acontecer? Ele virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte, eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Para que isso aconteça, todos os filhos de Sião devem levantar suas vozes para proclamar a glória da Mãe Jerusalém celestial em Samaria e até aos confins da terra. Quanto a todos os nossos membros de Sião espalhados por todo o mundo, qual mensagem vocês acham que esses filhos ouviram que os fez vir voando para cá? Assim como a profecia diz, eles ouviram a mensagem da Mãe Jerusalém Celestial e agora estão se arrependendo e voltando para ela. Irmãos e irmãs, já que essa é a profecia da Bíblia, devemos agir de acordo com o que foi profetizado. Nós temos nosso Deus Pai, nossa Deus Mãe e nossos irmãos e irmãs. Não é por isso que a Bíblia e os profetas se referem a nós como a família celestial, isto é, a família do reino dos céus? De fato, somos a família celestial. Já que as pessoas do mundo não sabem que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é nosso Pai e nossa Mãe, elas podem nos perseguir, ridicularizar e desprezar. Mas elas não saberão quando o eterno reino dos céus vier? Naquele dia, saberão tudo. Elas não conseguirão levantar suas cabeças de vergonha. Assim como descrito na parábola do homem rico e Lázaro, quanta inveja eles sentirão ao verem as pessoas que impediram e caluniaram descansando nos braços de Deus enquanto estão no inferno. O homem rico deve ter pensado, Lázaro é uma pessoa tão abençoada. Enquanto esteve nesta terra, Lázaro não podia comer bem ou se vestir bem, todas as suas circunstâncias eram miseráveis. Porém, no mundo celestial, era completamente diferente. Como o homem rico deve ter se sentido ao ver Lázaro sentado no trono de glória 1000 vezes maior do que o que ele tinha? Hoje, há 8 bilhões de pessoas nesta aldeia global. Há muitas pessoas, mas elas não sabem quem somos. Elas não percebem quão grandes nós, que servimos o Pai e a Mãe, somos. Porém, no dia em que voltarmos ao céu, de acordo com Apocalipse capítulo 22, o que Deus fará de nós? Ele nos fará o sacerdócio real no reino dos céus,
concedendo-nos eterna glória. Vamos ver mais um versículo em Isaías, capítulo 62. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão, vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, o que ele fará com ela, e a ponha por objeto de louvor na terra. De quem é a vontade para que ela seja honrada, glorificada e louvada pelo mundo? Essa é a vontade de Deus Pai. Essa é também a vontade de toda a nossa família celestial. Quando olhamos para todos aqueles tempos solitários que a Mãe Celestial passou guiando seus filhos silenciosamente e com devoção, podemos ver que ela é realmente digna de glória e de receber uma honra ainda maior. Nós, como filhos, devemos seguir o caminho da mãe até o fim. Vamos nos unir, compartilhando e dando amor a todos os filhos de Sião. Assim que entrarmos no céu, entenderemos que guardar ódio ou inveja uns dos outros é totalmente inadmissível para nós, como pecadores. Imaginem que tudo o que fazemos na terra é transmitido na tela celestial diante dos anjos. E se odiarmos alguém o tempo todo? E se sempre tivermos inveja por nos sentirmos inferiores? Quão envergonhados e constrangidos ficaríamos se nos víssemos nos comportando dessa forma? Espero que todos os membros da família celestial se tornem amor, assemelhando-se ao Pai e à Mãe, já que Deus é amor. Estamos nos aproximando do final do ano. Enquanto refletimos sobre nossa fé ao longo do ano passado, vamos nos perguntar: estamos nos transformando em filhos dos quais o pai e a mãe podem se orgulhar? Nós nascemos de novo? Todos ao nosso redor devem dizer: os membros da Igreja de Deus são verdadeiramente diferentes. Eles têm tantas boas características. Que tipo de pessoa é a Mãe Celestial que os guia? Eles podem ficar curiosos e querer saber mais sobre a Mãe Celestial. Dessa forma, não deveríamos comover o mundo com nossas boas obras? O poder invisível de Deus sempre nos ajuda e nos guia para que não caiamos no caminho do mal, mas andemos no caminho da justiça e alcancemos o reino dos céus. É por isso que, mesmo havendo incontáveis igrejas em todo o país e ao redor do mundo, estamos graciosamente entregando a verdade que o pai e a mãe desejam, enquanto beneficiamos cada país e sociedade, tornando-os melhores e transformando o mundo das trevas em um mundo de luz. Oro para que em breve ouçamos as gloriosas notícias de que o Evangelho foi pregado em Samaria e até os confins da terra, esperando que a Mãe Celestial que está conosco receba glória, honra e louvor para sempre. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.